Olá, irmãos e irmãs. Estou muito grato de estar aqui com vocês, acompanhando essa preparação do Concílio da Diocese Anglicana do Recife, de 17 a 19 de junho. Temos um pedido da Diocese para uma meditação, uma preparação através de estudos, desse concílio que vai se desenvolver de forma online, né, com seus delegados e delegadas e seu bispo nesse dia. O tema que nos é dado é espiritualidade e coragem para ser testemunhas na luta contra a LGBT-fobia. Vamos fazer uma oração e eu gostaria de orar a coleta pela Justiça Social do Livro de Oração Comum, página 534. Justiça triunfante, que sopra sobre todas as nações, quebrando barreiras e dissipando divisões, nós te rogamos que nos conceda a coragem para lutar em prol das minorias étnicas, religiosas, de gênero e orientação sexual, a fim de que toda criatura na face dessa terra tenha direito à vida plena que Jesus Cristo proclamou. Amém. Escolhi dois textos. O primeiro é o texto de Jeremias, no capítulo 1, dos versículos de 4 a 10 e 17 a 19, e depois o Evangelho de Lucas 4, dos versículos 21 ao 32. Jeremias. Foi isto que o Eterno me disse: antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo ao seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Um profeta às nações era o que eu tinha em mente. Mas eu disse: um momento, Senhor. Olha para mim, eu não sei nada, sou apenas um menino. O Eterno me disse: não diga, sou apenas um menino. Eu direi para onde você deve ir, e para lá você irá. Eu direi o que falar, e você falará. Não tenha medo de ninguém, estarei sempre lá, cuidando de você. É o decreto do Eterno. O Eterno estendeu a mão, tocou-me e disse: veja, acabei de pôr minhas palavras na sua boca. Você viu o que eu fiz? Dei a você uma tarefa a ser realizada entre as nações e governos, um dia marcado no calendário. Sua missão é arrancar e destruir, despedaçar e demolir, e depois começar de novo, construindo e plantando. Mas você, fique de pé e de prontidão. Levante-se e faça a sua parte, diga exatamente o que eu ordenar, não retroceda. Do contrário, será afastado da minha missão. Preste atenção enquanto preparo para a tarefa. Eu farei invencível como uma fortaleza, firme como uma coluna de ferro, sólido como uma muralha. Você é um sistema de defesa de um homem só contra a cultura vigente, contra os reis e príncipes de Judá, contra os sacerdotes e líderes sociais. Eles vão lutar contra você, mas não vão arranhá-lo. Eu defenderei você em cada minuto de luta. É o decreto do Senhor. Texto de Lucas 4, de 21 a 32. Então ele se pronunciou: vocês acabam de presenciar o cumprimento dessa profecia. Todos os presentes interessados e curiosos ficaram surpresos com a declaração, mas logo alguém lembrou: este não é o filho de José que conhecemos desde novo? Ele respondeu: suponho que vocês irão agora citar o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua cidade tudo o que nos disseram que fizeste em Cafarnaum. Pois bem, vou dizer uma coisa: nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Não havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, naqueles 3 anos e meio de seca, quando a fome devastou a terra? Mas a única viúva a quem Elias foi enviado estava em Sarepta, em Sidom. Havia muitos leprosos em Israel,
no tempo do profeta Eliseu, mas o único purificado foi Naamã, o sírio. O argumento deixou todos enfurecidos. Eles o agarraram e o levaram para fora, até o cume de uma montanha situada nos limites da cidade. Queriam jogá-lo lá do alto. Entretanto, ele conseguiu fugir e tratou logo de sair dali. Depois, para Cafarnaum, cidade da Galileia, no sábado, passou a ensinar o povo. Eles estavam impressionados com o seu ensino direto e claro, transmitido com autoridade, bem diferente dos discursos recheados de sofismas e citações com os quais estavam acostumados. Irmãos e irmãs, gostaria de lembrar, recordando que há quase um ano, mais de um ano aproximadamente, no dia 13 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que a LGBTfobia devia ser equiparada ao crime de racismo, até que o Congresso Nacional crie uma legislação específica sobre esse tipo de violência. Com isso, ofender ou discriminar homossexuais ou transgêneros será sujeito à punição de 1 a 3 anos de prisão, assim como estipulado na lei de racismo. A pena para esses crimes será inafiançável e imprescritível. Apesar de ser uma comemoração para todo o Brasil em proteger sua população LGBTQIA+, é triste chegarmos à ideia da criação de uma lei para garantir a integridade física e mental de nós LGBTQIA+. A lei é criada, mas a cultura continua seguindo o seu lado perverso do preconceito que mata. A lei é criada, mas a Igreja Cristã santifica cada ação dos seus fiéis que violam o nosso direito LGBTQI+. Nesse sentido, conhecendo bem o passado da Diocese Anglicana do Recife e como foi o passar dos anos até chegar à sua atual configuração, que tem buscado transformar, através de vozes proféticas, o ambiente de fobia da sociedade contra essa população. Fui ensinado por nossa igreja que devemos ouvir e copiar o exemplo das pessoas profetas da Bíblia e que devemos nos espelhar e tentar traduzir esse espírito para os dias de hoje, para a nossa realidade cheia de desafios dentro e fora da igreja. Por isso, recordar a vocação de Jeremias e, claro, relembrar essa passagem de Jesus Cristo que segue esse espírito profético dos seus antepassados. Isso é importante para pensarmos nas vozes proféticas que o mundo precisa nesse momento. Jeremias é filho de uma família sacerdotal de Anatot, santuário da tribo de Benjamim, nas proximidades de Jerusalém. Ele vem de uma tradição levítica alheia à ideia do rei Josias em tornar Jerusalém um único local de culto dos judeus, centralizando assim a vivência espiritual do povo. Jeremias comunga, contudo, com as ideias do rei Josias quanto à reforma política, religiosa e da não aliança de Israel com o Império Egípcio. Com a morte do rei, o cenário nacional e internacional passa por transformações. É sabido por todas as disputas entre os povos para dominar aquela região do mundo. Tempo da decadência do Império Assírio. Tempo da ascensão do Império Babilônico. Egípcios e babilônicos disputavam o Oriente. O sucessor do rei Josias de Israel, seu jovem filho Joaquim, resolveu romper com a antiga política externa de seu pai, se aliando com os egípcios. Segue a sugestão do Egito de reter os tributos exigidos por Babilônia. Como resultado dessa política externa, Babilônia toma a cidade de Jerusalém e promove
3 grandes deportações de judeus para as regiões diferentes da Babilônia. O profeta, irmãos e irmãs, é aquele que é mensageiro e é também intérprete da palavra de Deus junto ao seu povo. É o sinal do divino não apenas quando se pronuncia profeticamente, mas ao dar o seu testemunho de vida piedosa diante daquelas pessoas. Ele não é um extraterrestre, né, que chega e começa a falar. Ele é alguém do povo. Ele é alguém, vamos dizer, da própria igreja. Sua mensagem, a mensagem do profeta, fala a sua geração e também a do futuro. Há profetas e profetas. Como se distinguia o falso do verdadeiro? Já que ambos se colocavam como mensageiros do divino, o profeta verdadeiro tem sua profecia sempre realizável e sempre em conformidade com a doutrina. Em Israel, o profeta fazia parte do contexto religioso. Nos momentos críticos de Israel, os profetas traziam a mensagem que o povo precisava ouvir. Os profetas indicam o caminho correto, lembram da importância da aliança entre Javé e seu povo. Essa aliança deveria ser constantemente lembrada e revivida por seu povo quando a ética, moral, religiosa fizesse concessões a outras propostas éticas e morais, quando seus chefes políticos negociassem sem escrúpulos a vida de um povo, quando os sacerdotes profanassem o sagrado por vantagens políticas, por prestígios, por dinheiro. Essa aliança deveria ser constantemente lembrada e revivida por seu povo quando o povo sem referenciais ficasse confuso diante de tantos caminhos, quando o povo oprimido pelos mais fortes não tivessem para quem mais apelar. Diante de um povo sem esperanças, desfalecido pela luta diária, o profeta lembrava das misericórdias divina de tempos melhores para o seu povo e da ira divina sobre os seus opressores. Jeremias se coloca como incapaz para ser um profeta. Ele diz: eu sou jovem demais, sou um menino. Isso se referia à tradição judaica de dar a maioridade aos 30 anos. Ele deveria ter uns 20 e poucos anos. Como ele seria respeitado pelo seu povo? Ele foi coerente quando enxergou a limitação imposta pelo costume do seu povo. Contudo, quem capacitará o profeta será Deus, pois o chamou e o consagrou. Que maravilha! Mas Jeremias não sabia o que o aguardava. Jeremias recebeu uma missão de Deus diante da conjuntura de Jerusalém e Judá estava perante os impérios. Hoje, te confiro autoridade sobre as nações e reinos para arrancar e derrubar, para arruinar e demolir, para construir e plantar. Ele foi acusado de ser antipatriota, derrotista ao anunciar a derrocada de seu povo diante da Babilônia de Nabucodonosor. Ele denuncia a aliança fracassada com o Egito, a corrupção dos seus líderes e a prostituição de seus sacerdotes, adorando outros deuses, levando ao enfraquecimento da nação perante os impérios. Por causa de seu pecado, o povo partiria para o exílio. Como poderia um jovem cheio de doces esperanças e sonhos ser destinado a uma missão tão amarga? O profeta provou da antipatia do povo. O profeta foi isolado da sociedade, colocado à margem, sentiu o gosto amargo da solidão, do ostracismo. Diante de tudo isso, como o profeta se sentia? Como um ser inanimado, sem vontade, apenas veículo da mensagem de um Deus manipulador? Será que Jeremias se realizava sendo desagradável diante dos seus ouvintes? Talvez preferisse profetizar exatamente o que muitos gostariam de ouvir. Assim, seria aceito, quem sabe. Diz o profeta: porque a minha dor é contínua. Maldito o dia que nasci.
Essas são expressões do profeta. Quanto de nós não se identificaria com esse profeta? Não podemos lutar contra a nossa vocação, apesar dos espinhos. Vocação é sagrada, pois sem ela estaríamos incompletos, fragmentados diante do nosso semelhante, do mundo que fazemos parte. Muitas vezes damos mais atenção para os espinhos e deixamos de aproveitar a beleza das cores e o aroma das rosas. O Evangelho de hoje também vem ilustrar que o status de profeta não mudou muito no tempo de Jesus. Jesus não é bem recebido na sua própria cidade. Será que não leu corretamente a Torá? Não preparou um bom sermão? Pelo contrário, ele foi descredenciado pelo povo. A mensagem não atingiu as expectativas do povo. Queriam milagres, maravilhas. Ontem, em uma determinada igreja, havia estampado na camiseta dos seus obreiros: hoje um milagre urgente. Jesus não estava iludido com esse tipo de reação. Ele conhecia a história do seu povo. Lembrou-se da rejeição do povo à mensagem de seus profetas. Jesus não negocia o sagrado para ganhar a simpatia do povo. Assim como Elias e Eliseu encontraram mais aceitação entre os pagãos, Jesus, que foi acolhido pelo não-judeu e a ralé da sociedade. A resistência, a mensagem profética do Evangelho tem encontrado resistência dentro da própria comunidade cristã. A rejeição agora se institucionalizou. O discurso revestido de piedade, de linguagem religiosa viciante e fundamentalista, está dentro de nossas comunidades. Ou quando não há um discurso de fachada progressista, mas sem ética, sem compromisso evangélico. Isso tem entupido os templos e a vaidade de lideranças. Isso é sinônimo de igreja que deu certo. A falta de senso crítico de nossas lideranças é de estarrecer qualquer um. Talvez esse senso crítico foi vencido por prestígio, por dinheiro, por medo. Não podemos temer diante das ameaças. A promessa de Deus não inclui sua intervenção para salvar o profeta em tempos difíceis, mas ele pessoalmente será fortalecido interiormente como uma coluna de ferro, e exteriormente será consolidado como uma muralha de bronze. A palavra será sua força na luta contra as autoridades, reis, ministros, sacerdotes e proprietários, que enfraqueceram a aliança de Javé, oprimindo e marginalizando seu próprio povo. O profeta também encontra a fortaleza na obediência à palavra que recebe e anuncia. Isto lhe assegura a companhia permanente de Javé. Eu lembro de uma canção chamada Na Visão dos Novos Profetas, se não me engano. Diz o seguinte, um trecho dessa canção que foi do Chico e do Flávio. Na visão dos novos profetas, nós cremos estar na hora de virarmos a esquina, com pressa e sem demora contra as aves de rapina. Firmemos o nosso passo numa nova trajetória, marcando, enfim, o compasso como sujeitos da história. Somos chamados, irmãos e irmãs, a continuar nessa tradição profética de Jeremias, de Jesus, de tantos outros que nos antecederam. Principalmente as pessoas mais jovens são chamadas a afirmarem esse chamado de Deus e essa mensagem de Deus para o mundo, para a sua própria igreja. Temos uma retaguarda muito bonita que foi construída pela Igreja Anglicana e que antecedeu tudo o que estamos vendo hoje de manifestações contra o fascismo, contra a LGBTfobia. A nossa luta foi de dentro
trabalhamos dentro de nossas comunidades de fé. Muitas pessoas pagaram preço, muitas pessoas não estão mais na igreja, não comungam mais conosco no espaço do templo, de nossas comunidades, mas outras continuam, estão firmes. Essas pessoas, elas devem ser relembradas nas suas mensagens, nas suas propostas de transformação. Nisso nos inspiramos e nisso encontramos forças para, nos dias de hoje, enfrentarmos a LGBTfobia e todas as formas de fobias, de fascismos que estamos encontrando em nosso país. A Diocese do Recife tem um testemunho bonito. Ela não esconde seu passado, ela enfrentou com coragem os seus próprios demônios, transformou as suas estruturas, e eu lembro bem disso quando eu estive em um dos concílios, e nesse concílio foi votada a questão da acolhida aos LGBTs de forma plena e incondicional. Foi muito bonito assistir isso. Isso ficou na minha memória gravado de como Deus é bom e como Deus transforma as estruturas. Tenhamos fé, tenhamos confiança nessa mensagem. Não deixemos as nossas comunidades de fé. É importante ocupá-las. Se desocuparmos os espaços de nossa igreja, vamos deixar vaga para outras pessoas, e muitas vezes pessoas que trazem um pensamento reacionário para a nossa igreja, estranho à nossa tradição anglicana. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos vocês nesse tempo de desafio, que é um desafio diante de um vírus que nos isola em nossas casas, em nossos ambientes, que não permite a entrada no templo ainda. Que Deus possa nos fortalecer e enfrentar de forma corajosa, confiante, esses tempos difíceis. Amém.